Oi gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Bom, ontem teve mais uma notícia de um adolescente agredido física e verbalmente pelos pais, né? A mãe chegou a dizer que preferia um filho viciado em drogas do que um filho viado. A gente sabe que esse tipo de coisa acontece todo santo dia, né? Porque pouquíssimos casos, né? Como esse a gente fica sabendo porque vem ao público. O rapaz de 17 anos conseguiu fugir, mas mesmo longe continuou recebendo ameaças, inclusive de morte. E isso me faz lembrar o caso do Itaberli, né? Morto pela mãe em 2019. O corpo desse rapaz foi carbonizado e jogado no canavial pela mãe e pelo padrasto. Casos de homossexuais jogados no meio da rua pelos pais são muitos, né? Por conta disso, a gente tem algumas considerações a fazer. Ontem, no meu canal lá no Insta, uma seguidora veio reclamar de alguns comentários feitos por um gay em um post. Em dado momento, este rapaz disse que a maioria das mulheres não vale nada. Ao ser questionado por mim, ele me explicou que estava se referindo a um grupo de mulheres homofóbicas que tinham atacado outra pessoa. Enfim, gente, havia até um contexto, né? Justifica? Não, claro que não, mas não era a intenção dele generalizar para todas as mulheres, muito menos para as seguidoras do canal, que, segundo ele mesmo, são respeitosas. Diante disso, eu preciso dizer algumas coisas, tá? Eu até já tinha feito um vídeo falando sobre isso, depois apaguei, porque achei que não valeria a pena esticar o assunto. Mas como rolou isso, eu preciso falar sim. Não é assim que funciona, né? Muito menos comigo. E assim, gente, aqui outro dia uma mulher comentou nesse canal aqui no YouTube que era uma pena não ser fácil eliminar homens da humanidade. Esse tipo de coisa não ajuda em nada, tanto quanto dizer que mulheres não prestam, né? Até porque esse é o discurso que nós, homens, sempre ouvimos de mulheres, né? O de que nenhum homem presta. Quem nunca ouviu isso, né? Eu já disse mais de uma vez aqui que eu não faço esse tipo de diferenciação entre pessoas, não. Por essas características, né? Para mim, tanto faz ser homem, mulher, preto, branco, novo ou velho. Foi legal comigo, eu vou ser legal contigo. Foi uma pessoa bosta para mim, vou ser para você também. É simples, né? Sem recortes e sem exceções, tá? Gente, todos nós, de uma forma ou de outra, somos vítimas e vilões em algum momento das nossas vidas, né? Claro, uns mais do que os outros. Gays falam muitas bobagens em relação às mulheres? Sim. Na maioria das vezes são piadas internas, assim como eliminar homens da face da terra também o é. Né? O problema é quando isso sai dos espaços exclusivos e contamina outros ambientes. É no mínimo grosseiro e desnecessário, né? Mas que as mulheres não esqueçam também, gente, isso é muito importante, é muito necessário que as mulheres entendam o seguinte: nós gays passamos poucas e boas com mulheres ao longo da vida. Logo, não é tão incomum assim haver, né, esse ressentimento. Não esqueçam que geralmente nossa maior decepção na vida é com uma mulher, né? Nossas mães. Na maior parte das vezes ainda é a mãe quem cuida da criação dos filhos. É natural que tenhamos mais contato e afeto por elas. Logo, também é natural que fiquemos decepcionados quando não só não temos o seu apoio, como somos maltratados por elas. Pior, por algo que não temos culpa, né? A gente passa a vida inteira sendo coagido a ter desejo sexual por mulheres, da mesma forma como lésbicas também são coagidas a se sentirem atraídas por homens. Não, gente, não é a mesma coisa. Eu sei que não é a mesma coisa, mas por que a gente tem que ficar medindo sem sofrimento, sabe? São coisas diferentes, mas são coisas terríveis do mesmo jeito, sabe? Da mesma forma como há homens com fetiche em lésbicas, há mulheres com fetiche em gays, e isso nos coloca aí uma situação terrivelmente constrangedora pela própria natureza machista da nossa sociedade. Sabe, vocês podem contar aí no dedo o gay que nunca passou por algo assim, né, com assédio de uma mulher, e geralmente isso na frente de outras pessoas, o que nos coloca numa situação delicada, numa posição muito constrangedora. Por quê? Ou o cara aceita, né? Se o cara estiver no armário, ele é obrigado a aceitar esse assédio,
né, para não ser obrigado a sair do armário, né? Ou então ele passa por esse momento constrangedor, vira chacota dos outros caras, vira chacota das outras mulheres. Então, assim, é complicado sim, sabe? Não é tão facinho, não. Gays não têm os privilégios de um homem hétero, gente. Não somos nem lidos como homens pela sociedade. Entretanto, somos homens, né? Não temos como fugir disso. E nem queremos também, né? Então, por favor, parem de fingir que mulheres também não têm culpa nesse rolê. Tá certo que os homens deveriam ter as mesmas responsabilidades na criação dos filhos, mas na prática, quem mais faz isso são as mulheres, né? Via de regra, são elas que repassam as noções de hierarquia de gênero para seus filhos. Ainda são as mães as maiores responsáveis por ensinar suas filhas a dependerem de homens e servi-los. Ainda são elas que ensinam seus filhos a serem pegadores. Isso pode não acontecer nas bolhas das classes médias, das grandes cidades, dos grandes centros, mas ainda é assim nas periferias e nos interiores. E sim, elas só estão seguindo uma cartilha que coloca elas mesmas em uma posição subalterna, claro. Mas estão lá repassando da mesma forma, o resultado é o mesmo. Portanto, tem participação de destaque nessa manutenção do status quo, sim, gente? Então, assim, gente, a gente ficar se ofendendo, sabe, ficar trocando farpas de ressentimento não vai nos levar a lugar algum. Vamos manter nossas piadas internas e infames dentro dos nossos espaços, que fiquem só entre nós, né? Vamos lembrar que em ambientes mistos devemos levar em consideração a dignidade do outro, né? A gente não precisa trocar beijinho, mas também não precisamos nos tratar feito inimigos. É simples, né? Ou pelo menos deveria ser. Você está num lugar onde tem algumas mulheres, você é gay, né? Você é homem, você é gay, você está no lugar onde existem mulheres, você vai evitar certos comentários que vão ofendê-las, porque não tem necessidade, né? Esses comentários, essas piadas, guarda para fazer quando só tiverem entre vocês. O mesmo vale para as mulheres. Ah, mas tudo bem ofender homem, né? Homem aguenta. Homem, tudo bem, tem mais é que ofender mesmo. Não é assim, né? Se tiver outros homens no recinto, no grupo, no ambiente virtual que seja, vamos deixar aqueles comentários que só fazem entre mulheres, sabe? Aqueles comentários que deveriam ser feitos só entre mulheres, fiquem restrito aos espaços onde só tem mulheres. Tudo bem, ninguém vai ficar sabendo, ninguém está ouvindo mesmo, sabe? Não tem outro homem ali, então que se dane, né? Que se dane, pode falar mesmo, não tem problema nenhum, pode rasgar o verbo. Mas se tiver outros homens e não for a intenção, né, de ofender, evite, né? E repito, o mesmo vale para os homens. Se não é a intenção ofender, evite. Não tem necessidade, não vai levar a nada, só vai estragar a conversa, né? Essa conversa vai acabar virando um barraco, né? E às vezes o assunto é tão interessante, somos todos adultos, então assim, acaba atrapalhando a conversa de outras pessoas acabam evitando de entrar naquela conversa por conta do barraco, ou outras pessoas vão entrar só por causa do barraco, e aí o barraco vai aumentar, e a gente vai ficar desrespeitando um ou outro sem a menor necessidade, né? Então, assim, essas piadinhas internas aí, vamos deixar só para o nosso grupinho, quando tiver só os caras ali, né, de conversinha, beleza. Héteros fazem isso muito bem. Sabia que héteros fazem isso muito bem? Quando são só homens héteros, eles conseguem separar de boa essa coisa. Eles falam ali as maiores barbaridades, posso garantir, eles falam as maiores barbaridades, mas quando estão ali, né, juntos das esposas, junto das mães, junto das irmãs, junto de outras mulheres, eles não falam aquelas coisas que eles estavam falando ali enquanto só estavam os homens, né? Eu imagino que as mulheres façam a mesma coisa, e fazem sim. Então, assim, gente, vamos respeitar um pouquinho, né, essa coisa, vamos separar um pouquinho, né? As coisas infames a gente deixa para falar só lá nos nossos grupos e as outras coisas a gente deixa para falar aqui. Tá bom, queridos? Lembrando que amanhã tem vídeo novo, porque aqui nesse canal todo dia tem um vídeo novo, era isso.
e até amanhã.